O Dr. Breno Botelho perguntou o seguinte: o que acha do uso de captopril em situações de emergência hipertensiva? Vi o uso em alguns artigos. Muito legal, Breno. Bom, vamos só para fazer o embasamento, né? O que é o captopril? É um medicamento, na verdade ele é um conversor da angiotensina, enfim, mas ele é um medicamento utilizado para o controle de hipertensão. Geralmente, esse medicamento ele é prescrito pelo médico para o uso contínuo, certo, Doc? Para o uso contínuo. E a dúvida aqui do Breno, vamos bolar uma situação, tá? Para ficar mais claro pra gente se seria legal utilizar o captopril ou não. Então, imagina que chegou lá no seu consultório, chegou no consultório do Breno, um paciente com dor, tá? O paciente tá com dor, ele precisa do atendimento odontológico, mas ele tá com uma crise hipertensiva. Ele tá com a pressão arterial lá nas alturas. E aí, eu uso ou não captopril? Bom, primeira coisa que eu vou te falar, antes de eu falar do captopril, tem um fator extremamente importante que você tem que saber em relação ao atendimento de um paciente hipertenso descompensado, tá? Ou seja, paciente com PA estágio 2, estágio 3, ou seja, lá em cima, acima de 160 por 100, tá? Acima de 160 por 100. Esses pacientes, quando a gente tem um paciente hipertenso e várias outras patologias, mas vamos focar no hipertenso, os quadros hipertensivos ou aumento da PA, ela está diretamente ligada com liberação de hormônios, entre eles cortisol, adrenalina, noradrenalina, que estão relacionados com o processo de dor. Ou seja, se eu tenho uma infecção odontológica, se meu paciente está com dor, automaticamente o organismo dele vai liberar hormônios, mediadores, tá? Sistêmicos mesmo, que vão levar ao aumento da vasoconstrição. Cortisol faz isso, epinefrina endógena faz isso, norepinefrina endógena faz isso. Consequentemente, aumentando a vasoconstrição, eu tenho um aumento da minha pressão arterial, certo? Então, dor, mediadores, hormônios ali liberados que fazem vasopressão, que aumenta batimento cardíaco, aumenta a constrição vascular, consequentemente aumento da pressão arterial. Então, às vezes, quando eu tenho um paciente, às vezes não, né? Às vezes eu falo às vezes, mas em muitas circunstâncias, e isso eu vi no campo de batalha, e a literatura mostra isso pra gente também, na evidência científica, que se eu chega pra mim um paciente hipertenso com dor, às vezes, na grande maioria das vezes, né, na rotina do dia dele, a pressão dele tá legal, ele consegue manter a pressão controlada. Mas, como ele está num processo de dor, toda a mediação hormonal dele em resposta a esse estresse doloroso faz com que ele descompense a hipertensão, certo? Descompense a hipertensão. Então, respondendo aqui a pergunta do Breno, Pamela, você usa? Pamela usa captopril quando pega uma emergência? Sim? Não uso. Não é o hábito de eu utilizar. Se eu tenho um paciente ali em estágio 6, ou seja, um paciente hipertenso, tô com aumento de hipertensão, se ele estiver mantendo, tá, a pressão arterial dele abaixo de um estágio 3, ou seja, 180 por 110 a pressão arterial dele, estiver abaixo disso, eu utilizo outros manejos em vez do captopril, tá? Outros manejos para diminuir essa pressão arterial dele. Quais desses manejos? Um deles é a própria anestesia, remover a dor do paciente, lógico, um anestésico indicado para um paciente hipertenso. Outro fator que eu levo em consideração, sedação oral. Quando eu faço uma sedação oral ou uma sedação inalatória, isso leva a um quadro de analgesia também. Diminui a sintomatologia dolorosa do meu paciente. Midazolam, diazepam, oxinitrose, N outros medicamentos ansiolíticos, eles também têm ação do sistema nervoso central e também vai fazer uma ação analgésica, então também vai ajudar meus pacientes. Então olha só, na minha vivência de campo de batalha para você, tá, Breno? Quando eu recebia, todas as vezes que eu recebo, no SUS eu recebia bastante, agora no consultório particular, eu não lembro o último paciente nessa situação, tá? Mas
No SUS era direto, né? Chegava um paciente para mim com a pressão muito elevada para uma emergência, primeira coisa que eu pensava é, ele tá sentindo dor. Ele tá num quadro de estresse fisiológico e psicológico por causa dessa dor. Isso vai aumentar a pressão arterial dele automaticamente. Então eu já pegava, vou fazer meu protocolo de sedação oral no SUS mesmo, vou fazer meu midazolam, por exemplo, sempre usei muito midazolam e ainda uso. Aguardo ali 30, 40 minutos e afiro a pressão arterial do meu paciente. Façam o teste. Isso é manejo odontológico, docs. O paciente vai ter uma diminuição da pressão arterial. Ai, Pâmela do céu, quer dizer que o midazolam levou a pressão arterial dele a diminuir? Não, não é isso. O midazolam levou ele a ter menos dor, levou uma certa analgesia do quadro e ele ficar menos tenso aquela situação. Menos todo o estresse psicológico da dor diminui em relação à sedação oral. E isso, consequentemente, ele sai do estado descompensado e vai para um estado mais compensado. Quer dizer, Breno, que eu nunca vou utilizar captopril? Não, pode ser que eu utilize. Em que situação a Pâmela utilizaria captopril? Quando, por exemplo, eu tenho um paciente que já faz o uso do captopril, já é rotineiro dele e ele chega para mim com um quadro de hipertensão. Eu vou descartar a possibilidade da sedação oral, da técnica anestésica já para diminuir a dor na região? Não, não vou. Mas eu posso sim ter essa possibilidade do captopril, de fazer uma dose do captopril. Por que eu evito isso? Docs, o médico ele leva muito tempo para ter uma dosagem adequada para o paciente, certo? Então, se eu dobro a dosagem de um medicamento antihipertensivo, eu tenho o risco do meu paciente sair desse quadro hipertensivo e ir para um quadro de hipotensão, certo? Hipotensão. Todo mundo em silêncio aqui, vocês estão focados, né? Igual eu. Então, a gente tem que medir, sabe? Você tem que colocar na balança. Então, alguns medicamentos antihipertensivos, eles têm uma ação bem potente e rápida. Então, às vezes, eu posso ter um quadro de hipertensão. Por isso que tem que ser muito bem analisado. Se o paciente já faz uso dessa medicação, eu tenho um pouco mais de segurança para fazer, né? Porque ele já está acostumado com aquele medicamento. Agora, se ele nunca tomou captopril e eu vou lá e dou um captopril, sendo que existem outras possibilidades que eu posso fazer, certo? E em terceiro ponto aqui que eu posso colocar para você te responder, e sempre você vai levar isso em consideração, é como está a hipertensão dele. Em que estágio da hipertensão ele está? É estágio 1, estágio 2 ou estágio 3? Porque se ele é um paciente estágio 3, eu fiz o meu protocolo, tá? Todo o meu protocolo de sedação oral, enfim, e a pressão arterial dele tá muito elevada ainda, o consultório odontológico não é o melhor local para eu fazer esse atendimento. Prescreva um medicamento para dor, posso encaminhar esse paciente para um UPA, para um pronto atendimento médico, particular ou privado, né? Para ele ser assistido e atendido lá pro dentista que tá no setor terciário. Certo? Então, quando tá muito grave, aí a gente também tem que entender os nossos limites dentro do consultório odontológico. Fechou? Espero que eu tenha te ajudado e te respondido.